Eu vou começar apresentando os nossos debatedores de hoje. Vou começar pela Ana Beatriz Montanheiro. Ana Beatriz é farmacêutica bioquímica, formada pela Unifesp São Paulo, com pós-graduação em liderança e inovação pela FGV. Tem mais de 11 anos de experiência na Johnson & Johnson, no setor de MedTech e na área de gestão de qualidade, fornecedores e supply chain. Hoje ela é gerente de Healthcare Compliance, responsável pela parte de lei de transparência no Brasil e em outros países da América Latina. E ao lado da Ana, o parceiro nosso da BIMED já de bastante tempo, Gustavo Biagioli. O currículo é extenso, mas o mais importante é que ele é membro da Comissão de Ética Independente da BIMED, diretor jurídico, ESG, Legal Compliance e Legal Ops, Trent Ross Watanabe. É um executivo de jurídico de compliance com mais de 25 anos de experiência no Brasil, na América Latina, professor de gestão de governança jurídica, governança, risco e compliance, e é um dos fundadores do Juristas Sem Gravata, do qual eu sou diretor. Então, eu queria começar contextualizando o nosso debate de hoje. A ideia vocês devem saber, o Brasil tem hoje em processo legislativo o PL 7990, que é uma tentativa de ter uma lei federal que converse ou que regre as questões de governança e compliance no setor de saúde. Ele é inspirado no Sunshine Act, é uma lei americana que trata também sobre esse assunto, mas, obviamente, tropicalizado para o Brasil de hoje. Esse processo, esse PL já está em processo há algum tempo na Assembleia, na Câmara dos Deputados. Infelizmente, a gente está num segundo semestre com pautas legislativas que dificilmente esse projeto vai ter o andamento que o setor de saúde precisa e gostaria, mas eu acho importante esse debate não arrefecer. A gente precisa ter uma lei de transparência no Brasil. A gente vive um mundo hoje globalizado. A gente hoje na BIMED representa 65% do setor de medical device no Brasil, com empresas que fazem negócio no mundo inteiro, do Brasil para o mundo, do mundo para o Brasil. E é muito importante a gente ter uma lei federal que dê bases jurídicas para que essa atividade seja cada vez mais transparente, com melhor governança e mais segurança jurídica. O outro objetivo que eu acho importantíssimo, a gente tem um hábito legislativo de estadualizar as leis. Então, imagine hoje, nós temos já uma lei em Minas que opera ou que regra governança e compliance na área de saúde. Imagina se a gente tiver mais 26 leis. A gente tem uma lei por estado, mais uma no Distrito Federal. Óbvio que para o setor de compliance vai ser ótimo, a gente vai empregar mais gente, mas a gente vai virar um caos legislativo. Então, acho que essa talvez o segundo ponto mais importante da gente, como setor de equipamentos dispositivos, como setor de saúde, não só setor de dispositivos e equipamentos, mas setor farmacêutico, setor de saúde como um todo, apoiar uma lei federal que dê pelo menos as bases para que, eventualmente, você possa surgir uma outra lei estadual ou algum regulamento próprio. Então, eu queria começar, primeiro, agradecendo a parceria e a participação dos nossos convidados. Eu queria começar com a Ana, você que tem vivência no Sunshine Act, operando o Sunshine Act nos Estados Unidos, e também, obviamente, tendo conhecimento de como esse mercado funciona hoje no Brasil. O que você poderia dizer para a gente de pontos convergentes, de pontos divergentes, o que a gente deveria prestar atenção ao ter ou aprovar, ou tentar aprovar uma lei semelhante aqui no Brasil? Oi, me escutam? Sim. Bom, inicialmente só agradecer, Jorge, o convite, por estar aqui hoje junto com vocês. E também adicionando, hoje eu estou aqui, apesar de estar representando a Johnson, muitos dos comentários que eu vou estar aqui vão ser em nome próprio, tá? Da Ana Beatriz Montanheiro. Quando a gente fala de Sunshine Act, a gente teve nos Estados Unidos pioneiro, vindo com a lei e tudo mais, e em Minas Gerais, seguido em 2017 com as leis estaduais. A gente, como empresa, a gente vê muitos desafios ainda hoje, principalmente quando a gente vai fazer a diferenciação, quem são esses reportes que a gente precisa fazer a nível de estado. Então, a gente acaba, muitas vezes, perdendo mais tempo, ou tomando mais tempo, identificando quem são esses profissionais de saúde do estado,
né, de Minas Gerais, porque hoje a gente tem médicos, por exemplo, que têm CRM em diferentes estados, mais de um CRM, né? Então você precisa fazer um reporte referente ao médico que tem o CRM de Minas, né? Então a gente tem muitas dificuldades quando a gente fala de indústria, né? E identificar quem que é esse profissional de saúde, qual que é o número do conselho dele, né? Ele tem múltiplos conselhos. Fora da base e a base de dados hoje a gente tem do CRM, mas tem outros, né? Tem o CRF, tem o Corém, tem várias bases de dados. Então quando a gente começa a comparar as leis, né, pensando na lei dos Estados Unidos, a lei que hoje a gente tem estadual, a gente vê que tem um longo caminho ainda a se percorrer, né, pensando em estruturar as leis, né, aqui do Brasil, quando a gente compara com a lei que já existe. E a nível regional, né, Latam, então a gente tem também na Colômbia uma resolução, que é a 2881, que é muito similar, né, à lei de Sunshine Act dos Estados Unidos, de Open Payments, que já é mais similar, já está mais estruturada. E aí aqui no Brasil, que é as nossas leis, que a gente tem as 2 leis de Minas. Mas a gente ainda vê um longo caminho aí a ser percorrido, né? Gustavo, você como operador, né, de compliance, você na prática, como é que você vê essa dificuldade que ela falou de trazer uma lei ou usar como base uma lei americana para você criar uma lei brasileira e a realidade brasileira dessa obrigação que está no nosso PL também, de reporte, de prestação de contas, de transparência. Como é que você vê na prática essa aplicabilidade? Como é que você vê isso se transformar numa lei efetiva? Vou pedir para usar o seu microfone, porque os nossos microfones estão dando, né, bastante interferência. Não sei se vocês estão ouvindo a mesma interferência que eu. Bom, primeiro agradecer mais uma vez, Jorge, a você, a Abimed, né, na pessoa do Jorge, pelo convite. É um prazer estar aqui mais um ano. Obrigado pela companhia de estar aqui com a Ana. Então, para mim, é um prazer muito grande poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui e a respeito de um tema que nos é tão caro, né, Jorge, que é justamente para nós profissionais de compliance, né, justamente a transparência, né, nas relações entre médicos e a indústria, né, seja a indústria farmacêutica, dispositivos médicos, enfim, a indústria de saúde em geral. Então, isso, e aí já pegando o gancho da sua pergunta, eu acho que o grande desafio é que você tem realmente situações. Primeiro, né, você tem arcabouços legislativos muito distintos, né? Quer dizer, o processo, a ordem jurídica americana é uma ordem diferente da brasileira, né, de modo que ficaria muito difícil fazer simplesmente uma adoção, digamos, imediata de uma legislação com DNA, digamos assim, norte-americano, porque são ordens jurídicas diferentes, ordenamentos jurídicos ainda mais diferentes. E, claro, o processo legislativo no Brasil, vocês sabem, ele é bastante complexo. Então, a inspiração, né, na legislação internacional, né, o próprio direito, vou falar muito juridiquês aqui, porque eu sou do jurídico sem gravata, mas vocês sabem que dentro do direito, né, você tem uma das fontes que é a legislação internacional. Então, isso é importante porque serve sim de referência, é uma referência importante, né, é o maior mercado de saúde do mundo, né, e o Brasil também desponta como um dos grandes mercados de saúde, né, do planeta. Então faz todo sentido que a gente tenha inspiração na legislação internacional como fonte do direito, mas nunca vai haver uma adoção imediata, digamos, né, uma adoção sem que ela seja obrigatoriamente, sem que ela atravesse todo o processo legislativo brasileiro. E aí começam todos os desafios, né? Eu vou jogar mais uma pimenta aqui nesse caldo, né, e falando não só do PL, mas vou acrescentar, né, minha colinha aqui, ó, a resolução 2386. Né, não guardei ainda o nome dela, ela é de agosto do ano passado, né, então ela tem menos de um ano, mas para os senhores terem uma ideia, ela é uma resolução do Conselho Federal de Medicina. Né, o Conselho Federal de Medicina inovou, né, ao trazer uma norma com uma preocupação que é bastante semelhante tanto do Sunshine Act, quanto da legislação mineira, quanto do PL, né, que está em tramitação. PL que, por sinal, tem mais 2 apensados a ele, né, a essa altura do campeonato, lá no Congresso Nacional. Então, só que quando o Conselho Federal, de Medicina traz uma resolução,
ele esbarra naquilo que eu estava falando agora há pouco, né? Na ausência do cumprimento do processo, do devido processo legislativo. Então, é uma norma, uma resolução, uma norma que não tem força de lei. Ela não passou pela Casa Legislativa brasileira. Então, por mais cheia de boa intenção que ela seja, ela vai ter, obviamente, a sua aplicabilidade juridicamente contestada. Isso já está acontecendo. Eu digo até infelizmente, porque a iniciativa ela foi positiva no sentido de que ela impõe uma série de medidas de transparência, né, na medida em que os médicos são obrigados a revelar os seus vínculos com a indústria da saúde. Né, e isso se torna um dado público, onde a gente esbarra ainda numa outra questão, né, vocês devem saber muito bem também, como agentes de compliance que é a questão da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o PL ele não traz nenhum tipo de especificação no tratamento que esses dados receberão. Então, isso dificulta ainda mais essa absorção, essa aceitação para o nosso ordenamento jurídico. Então, ela está sendo contestada justamente por conta, não deixa de ser uma iniciativa interessante, mostra realmente que muitas entidades, muitos níveis dentro da indústria da saúde e da profissão médica, né, estão genuinamente preocupados com a questão da transparência, né, querem trazer alguma coisa interessante, alguma coisa num sentido evolutivo, né, dessa normativa, mas sabem que enfrentam aí questões, né, desafios muito grandes. E o PL hoje, né, o Jorge acabou de comentar, quer dizer, ele sofre hoje uma estagnação, né, dentro da tramitação no Congresso Nacional. A gente sabe que tudo no Brasil funciona conforme o calendário político, né, então não há a menor perspectiva esse ano, por exemplo, de que haja qualquer andamento, porque, né, as movimentações políticas no Congresso Nacional hoje estão todas ali com foco ali na disputa dos cargos eletivos lá para o Executivo no ano que vem, né, e alguns legislativos também. Então, tudo isso vai trazendo um cenário em que, e aí eu termino essa minha fala dizendo o seguinte, tudo isso vai trazendo um cenário para a gente, Jorge, que mais do que nunca as entidades precisam tomar a frente, né, a despeito do processo legislativo enrolado, a despeito da dificuldade de você ter boas normas, como a resolução do CFM, prosperarem dentro do nosso ordenamento, né, a autorregulação, a regulação feita através de associações como a nossa ABMED, ela acaba tendo, né, adquirindo um papel de protagonismo dentro desse cenário, porque é a sociedade civil, né, organizada, que é capaz de sim, né, avocar para si esse debate e falar, não, tá bom, a gente precisa sim de uma lei, mas isso não me impede como empresa, como associação, não é? E até como profissional médico, de eu começar a adotar determinados padrões. Por que eu preciso da lei para exigir que eu faça isso, né? O brasileiro tem um pouco dessa necessidade, né, de ter uma lei obrigando, né, senão não vai, né, não pode, espontaneamente não dá para fazer. Não, dá sim, né, dá para fazer muita coisa, muitos setores são autorregulados e dentro desses setores autorregulados, alguns deles funcionam, né, com a autorregulação. Então eu acho que a gente tem elementos sim hoje, né, para a gente trazer essa responsabilidade para a sociedade organizada, para as associações como a ABMED, e também levar isso, claro, desde as escolas, né, desde das universidades, já como realmente um programa, né, um programa de ética e compliance na área da saúde, já desde a formação do estudante. Né. Eu tenho o prazer de estar com a minha filha aqui hoje me assistindo, né, estudante de medicina, e ontem ela estava fazendo uma entrevista comigo, né, para uma matéria de ética, né? E a gente estava justamente discutindo questões éticas, e eu estava falando para ela, tentando convencê-la, no caso, da importância, né, de você estudar a ética na saúde desde a formação, né, na universidade. Porque esse tipo de organização da sociedade civil é que vai fazer com que não sejamos tão dependentes assim do emaranhado. Você falou, não, isso pode nos tornar, né, complicados do ponto de vista... Não, nós já somos. Né? Isso aqui já é uma selva legislativa. Né? Por isso que os advogados, à exceção de alguns, como este que vos fala, eles ganham muito dinheiro. O Beni, por exemplo, ganha muito, já tá milionário. Ele não precisa, ele está aqui só de hobby. Por quê? Nós já vivemos hoje num ambiente legislativo que é altamente complexo. Né?
Então, isso, claro, o advogado aqui, faço meu meia-culpa, porque eu sou advogado também, nós estamos aqui para ajudar na navegação desse ambiente. Mas o fato é que isso acaba muitas vezes deixando, né, de lado, perdendo a importância da organização da sociedade por si mesma, né, com base nos princípios de ética e compliance que a gente tanto trabalha todos os dias, né, para fazer prosperar aí dentro das empresas, dentro das organizações. Obrigado, Gustavo. Tirando a natural vergonha que o pai sempre bota o filho para passar em público, que não precisava, eu queria saber, Ana, o Gustavo falou uma coisa muito certa, né? A gente aqui tem Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, Conselho Federal de Odontologia, Medicina Veterinária, são todos profissionais da saúde, né? E a gente olha o PL e a gente vê uma preferência, uma concentração no médico, né? No profissional médico. Mas hoje o médico ele está se tornando um executivo do mercado, né? Tanto o médico veterinário, o dentista, o enfermeiro, muitas vezes ele tem numa organização um cargo de executivo, um cargo de decisão, de formação de opinião. Como é que a lei americana trata esse profissional, vamos chamar de médico não puro, né? Não puramente um médico, mas um profissional da área de saúde que lida com, ou precisa atender a lei americana? A lei americana ela também estabelece, né, todos os critérios de quem são esses profissionais, né? Então não são somente os médicos lá também, tem outros profissionais, mas lá é muito voltado para os médicos que atendem, né, que prestam esses serviços de atendimento, né, com os doentes, vamos dizer assim, né, com as pessoas enfermas. Então a lei ela acaba, pelo menos o Sunshine Act, ela acaba muito mais tratando, tem os critérios mais, eu vejo assim, mais estabelecidos. Aqui a gente tem uma lista de cerca de 12 tipos de profissionais, né, mais de 12 profissionais de saúde, e lá ela acaba classificando numa quantidade menor, mas tem mais específico, né, quem seriam esses profissionais. Então, a gente acaba vendo aqui, né, igual o Gustavo estava falando, é uma complexidade muito grande, né, da lei que a gente tem hoje em relação a quem são esses profissionais. Aí tem essa questão da definição, né? Quem é esse profissional de saúde? É um profissional que está atuando, é um profissional que está com CRM ativo, ou, né, com conselho ativo, não está? Mas e se ele for diretor de uma associação, por exemplo, de pacientes? Apesar dele não estar com conselho ativo, ele pode ter alguma interferência ali ou não? Então, eu vejo que essa complexidade hoje, ou essa falta de definição da nossa lei aqui hoje, que existe, né? E quando a gente compara com a lei americana, essa distinção ela é um pouco mais, mais clara nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. A falta de definição hoje deixa a gente, muitas vezes, como indústria, indústrias que reportam, indústrias que não reportam. Qual que é esse critério? Deixa a gente, muitas vezes, numa zona cinzenta, né, do que deve ser reportado. E aí é justamente esse ponto da transparência. A gente quer ser mais transparente possível, mas será que todas as indústrias estão fazendo da mesma maneira? O Gustavo tocou num ponto em relação, né, a gente fazer o auto-reporte, né, como as associações hoje, a gente pode também influenciar, né, em definir os nossos critérios também, e como isso nos ajudaria também como indústria a essas definições, o que a gente entende como sociedade para fazer um reporte, né, para fazer trazer a transparência para a sociedade. A gente vê hoje isso no Chile, né, através do CIF, né, da Câmara de Inovação das Indústrias Farmacêuticas, a CETFARMA no México. Então, a gente vê já essa tendência, né, das associações também estarem crescendo e influenciando, ainda que as leis ainda estejam caminhando nesses países para seguir, né, indo aí para um Sunshine Act como nos Estados Unidos, a gente já vê as associações das indústrias caminhando nesse sentido. E que para a gente também seria muito positivo, né, pensando no Brasil, não ter tantas leis estaduais, né? Eu acho que, eu não sei nem como que a gente trataria isso como indústria, mas através da associação a gente conseguiria ganhar força, né? Por que não se autorregular e influenciar? Quando saiu, desde 2017 está a PL, né? O PL está desde 2017, já vieram outras versões, né? No ano passado tiveram mais dois projetos que depois que foram, né, apresentados.
E nós, como Johnson, né, como indústria, a gente tentou influenciar para falar assim, olha, o que a gente consegue, do que está descrito na lei, o que a gente consegue influenciar para trazer nossos pontos do que a gente acha, né, de importante para apresentar para a sociedade. É uma refeição, que é a minha interação, que vai caracterizar um conflito de interesse? É um café? Né, é R$2, R$4? A gente vê muito o que seria considerado esse conflito de interesse, né, quando a gente fala indústria. Então, esse ponto que o Gustavo trouxe em relação à autorregulação é muito interessante. A gente vê essa tendência mesmo em muitos países da América Latina devido a essa dificuldade do legislativo, né, das leis, dos governos seguirem. Né? A Argentina está há quantos anos também, acho que patinando, né, nessa discussão do projeto na Argentina também. Então, a gente vê que muitas vezes através da associação, né, das associações, a gente consegue caminhar e seguir, né, de uma maneira às vezes até mais robusta ou mais até do interesse do que poderia ser apresentado para a sociedade. Né? Eu vou aproveitar esse ponto da autorregulamentação. Né? A gente está, esse ano a IBMED está iniciando um projeto de revisão do nosso Código de Conduta, buscando ano que vem lançar a 7ª edição revisada nos 30 anos da IBMED, e a gente se depara justamente com um dos dilemas. Né? A gente já vai buscar, a gente já é maduro como mercado para já buscar uma autorregulamentação sem ter uma base federal que te permita evoluir para uma autorregulamentação. Já dá para a gente falar em autorregulamentação antes de ter uma lei federal como base? Essa é uma ótima provocação, porque eu até, aproveitando aqui até os comentários, eu ia comentar também o seguinte: o que possibilitou o Sunshine Act, né, prosperar, digamos assim, nos Estados Unidos, ou como a gente gosta de chamar aqui no Brasil, a lei pegar, né, porque no Brasil lei pega ou não pega, né, que nem doença, né? E o que possibilitou essa prosperidade do Sunshine Act nos Estados Unidos foi justamente o grau de maturidade, né, da indústria norte-americana, até porque ali também, né, não por acaso, também foi a casa, né, de grandes escândalos, de grandes problemas relacionados à indústria farmacêutica, em função, né, de ser um grande polo, como eu já falei, médico-farmacêutico do mundo. Então, claro que, né, pelo bem e pelo mal, eles vão, de alguma forma, se ajeitando, vão amadurecendo o mercado, e isso facilita, obviamente, a criação de um instituto que seja legal, né, nesse sentido. Quando você não tem o mesmo grau de maturidade, como é o caso da indústria farmacêutica brasileira, e de médica em geral brasileira, é claro que a dificuldade é maior. Para vocês terem uma ideia, o Sunshine Act, o valor a partir do qual passa a ser obrigatório o repórter é de $10. A partir de $10 você já precisa reportar que você teve algum tipo de interação, né, entre a indústria e o médico. E aí a Ana estava falando, né, qual o valor que seria, né, razoável para a gente pensar? É um jantar, é um almoço, é um presente, é um vinho, é uma coisa... nem nesse valor a gente não tem um consenso hoje aqui no Brasil, né, porque há interpretações diferentes, inclusive em legislação federal, para outros aspectos, né, o compliance, por exemplo, a legislação federal dos órgãos federais, ela também trata essa questão de valor, por exemplo, com uma certa subjetividade. Né? Então, não há exatamente um consenso, um padrão nacional que poderia ser adotado. Né? Se a gente for pensar em padrão estadual, então ainda, né, que a coisa piora ainda mais, né, porque ninguém quer realmente, né, uma miríade aí de legislação estadual. Você perguntou o que a gente faria, né? Eu digo para você, as empresas vão começar a mudar suas plantas de estado, né, de lugar. Cada um ia procurar o estado que melhor, né, lhe atendesse naquela situação. Então, são desafios realmente, e eu concordo com você, eu aceito a provocação e concordo com você de que a gente tem sim um caminho pela frente, né, em termos de amadurecimento da indústria, mas essa é uma opinião muito pessoal minha, eu também não falo por nenhuma entidade, não falo pela BIMED, nem pelo escritório, estou falando por mim aqui, eu gosto muito de ver o Brasil desmamar do governo. Né? Eu gosto, todo o esforço de redução de dependência do brasileiro em relação ao Estado me agrada bastante. Porque justamente eu sou da opinião de que a gente tem um Estado que vai muito além, né, dos limites que ele deveria ir. Então, por isso que eu insisto, eu prefiro continuar, né, como o Jorge falou,
fazendo um trabalho. Hoje estamos trabalhando lá na reorganização, lá na atualização do Código de Conduta. Quer dizer, a gente tem consciência de que isso é uma jornada. Ninguém vai sair daqui com um texto que vai ser escrito na pedra e que nunca mais vai ser revisto, né? Acho que é o contrário, a gente já faz um texto que nasce com previsão de revisão. Então eu enxergo a autorregulação dentro dessa mesma natureza, né, de um organismo vivo, né, que já tem que prever a sua própria revisão, né, e que tem que realmente trabalhar os consensos, né, trabalhar os consensos entre as entidades, entre os agentes, né, de saúde, seja da indústria, seja na profissão, seja na academia, né, para a gente realmente chegar, pelo menos começar a dar passos, né, ou continuar a dar passos consistentes na direção dessa autorregulação que prescinda ou faça a gente prescindir pelo menos um pouco da estrutura governamental, da estrutura do Estado, para que a gente consiga evoluir nas questões de compliance, né? E acho que vale a pena, né, para a nossa audiência aqui também, quem estiver nos assistindo depois ali na gravação, fazer também um parênteses muito rápido sobre como, afinal de contas, né, aonde vocês querem chegar, o que é que vocês querem regular? Por que é tão complicada essa relação da indústria com o médico, com o profissional? É muito importante o nosso público entender que uma boa parte, né, do que acontece em termos do custo e da ineficiência da saúde no Brasil decorre diretamente dessa corrupção, né, das relações entre a indústria e os profissionais e também do governo, né? Então, a corrupção ela se infiltra justamente nessas brechas e ela faz com que a prestação do serviço de saúde seja mais caro e pior, né? E muitas vezes colocando em desvantagem, sobretudo, aquele que é a figura mais importante dessa relação toda, que é o paciente. Então, aonde é que um conflito de interesse entre um hospital, entre uma fabricante de dispositivos hospitalares e um médico nasce? Nasce quando essa indústria consegue determinar a ele de forma indevida, né, qual é o procedimento, qual é o material que ele vai usar, em detrimento da análise mais técnico-científica que possa haver nesse caso, né? O médico é o profissional adequado, é o profissional que deve decidir, né, qual é o tratamento adequado para aquele determinado cliente, para aquele determinado paciente, para aquela determinada situação. Então, esse tipo de relacionamento, quando ele entra na esfera da corrupção, do conflito de interesses, ele passa a determinar como é que essa indústria, como é que esses profissionais se comportam. E aí quem sai perdendo invariavelmente nessa, né, disfunção do sistema é o paciente. Então é isso, essa é a razão, né, pela qual a gente está aqui hoje falando desse assunto, por que o Sunshine Act é importante nos Estados Unidos e por que o PL e as demais iniciativas legislativas são importantes no Brasil, né, e acima de tudo, por que é que a própria indústria tem capacidade, precisa trabalhar a sua autorregulação, independentemente de qualquer dispositivo legal. Já indo para finalizar aqui, eu queria dar uma notícia interessante para todo mundo. A lei, qualquer que seja ela nunca vai estar atualizada, né? As inovações de relação comercial, as ideias novas, as formas novas de negociar, elas vão estar sempre na frente da lei. A lei americana não alcança tudo que está acontecendo hoje de novo no mundo. A lei brasileira não vai alcançar, nenhuma lei alcança, a lei está sempre atrás. Então, a importância de um mercado consciente e autorregulado é tão importante quanto ter uma base jurídica legal mínima para a gente poder regrar. Mas a gente vai estar sempre correndo atrás. É normal. Por isso que é importante ter um mercado com consciência e com autorregulação real, né? Não só depender de uma lei estática, né? Então, queria pedir para a Ana e depois para o Gustavo suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a parceria, a oportunidade e abrir esse debate, não só aqui, mas continuar esse debate na associação. A gente tem o Comitê de Legal e Compliance, a gente está revendo o código, então acho que vai ser muito importante a participação de todo mundo nesse projeto. Ana. Bom, Jorge, agradecer, né, a oportunidade, o espaço, trazer assim que realmente para a gente, né, como indústria também é importante, né, a gente está discutindo sobre esses assuntos, sobre Sunshine Act, sobre transparência,
A indústria ela enfrenta muitas dificuldades também, né, em relação a essa parte de reporte estadual. Muitas vezes a gente fala assim, o reporte a nível federal seria até mais fácil para a gente, né, do que reportar só para um estado. Então, tudo que a gente puder, né, trabalhar em parceria, junto com a associação, para que a gente consiga trazer mais transparência e um reporte, né, pensando a nível federal para a sociedade, para a gente também seria mais fácil, né, assim, em complexidade de sistemas, de controle, de visualização, né, então, hoje a gente acaba encontrando mais dificuldades pela a lei nível estadual do que federal, né, então, realmente é uma parceria, né, que a gente busca e é por isso que eu né, fiz o comentário em cima do Gustavo que a gente vê, né, já alguns países indo para essa questão da autorregulamentação com a associação, porque para a gente também seria muito interessante. Então, é uma parceria que a gente deve continuar, né, como indústria. Os números, né, hoje que a gente representa não só dispositivos médicos, mas hoje a gente vê também da indústria farmacêutica, de Vision, então os números eles estão crescendo, né, dessas interações e é isso, né, Gustavo, que a gente estava falando, qual que é o valor representativo, o que representa, né, muitas vezes essa interação, mas que a gente tem que sempre pensar no paciente, né, que é o maior interessado quando a gente fala da saúde. Então, com certeza, essa parceria aí ainda tem um longo caminho em relação à indústria. Pegando o seu gancho aqui, Ana, quando eu falo, né, que as interações, né, o problema está nas interações, eu acho importante também destacar, né, até logo, né, me despertou isso na cabeça ouvindo a Ana falar aqui da Johnson, que a solução também está nas interações. Né? Então, também isso é muito importante. A gente não pode demonizar as interações entre a indústria e o profissional, né? Por uma razão muito simples, né? As inovações tecnológicas que a indústria traz, as novidades, né? Os novos tratamentos, né? A medicina moderna, ela só vai chegar ao paciente, né, através do profissional. Então, se não houver a interação entre a indústria e o profissional, também nada de novo, nada de interessante acontece. Né? Então, quando eu disse que uma parte significativa da questão da corrupção e tudo mais está nessas interações, acho que vale fazer também o contraponto de que não é vendendo o sofá, né, que você acaba com esse problema, não é acabando com as interações. Né? Acabar com as interações não é a solução, ao contrário, quando você dá transparência às interações, você intensifica, né, o processo, porque todos os lados se sentem mais seguros. Né? Todos os lados que não estão mal intencionados se sentem mais seguros. É muito mais tranquilo você fazer uma interação sabendo que você está absolutamente em conformidade, né? E não vou nem falar em relação à lei, tá, gente? Estava falando de autorregulação até agora, né, pouco. Está em conformidade com os padrões, né, digamos, de conformidade, né, de ética que deve haver numa interação como essa. Isso é um estimulante, né, para o aumento dessas interações. Então, nada aconteceria se não houvesse, e eu digo isso também, mais uma vez, desde a academia, desde a universidade. Né? Hoje em dia, para você levar o ensino de ponta, o ensino moderno, também é necessária a participação, a interação de profissionais de saúde e também da indústria da medicina como um todo, a indústria da saúde como um todo. Né? Então, isso realmente é importante e tudo isso compõe. Né? E eu queria falar também, para terminar a minha fala, para terminar aqui o nosso bate-papo, agora eu falei isso, eu me esqueci o que eu ia falar, mas eu já lembro. Eu queria falar o seguinte, a gente não pode, como eu falei agora há pouco, né, a gente não pode demonizar, né, a gente tem que saber trabalhar tudo isso e a gente tem que contar realmente com as estruturas de compliance, as estruturas dos organismos, as estruturas internas e tudo mais, para levar essa discussão adiante, né, para não deixar, o Jorge tocou aqui também, né, nos fóruns que a gente tem, do grupo de compliance da ABMED, né, grupo de trabalho, então assim, tem muitos lugares onde a gente pode levar essa discussão, onde a gente pode contribuir para o amadurecimento, né, dessa discussão e fazer realmente, né, dessa evolução, uma evolução que é pró-paciente, uma evolução que é pró-interação, né, mas a interação saudável, como ela deve ser, né, entre a indústria da saúde e os profissionais de saúde. Né? Eu acho que é por aí. Se há um recado que a gente tem que dar, né, nessa nossa conversa, é esse, né, Jorge? Obrigado, Ana, obrigado, Gustavo. A discussão está aberta, a ABMED tem o maior prazer em capitanear essa discussão, em levar para frente nos comitês,
nas relações institucionais com os parlamentares que estão apoiando esse projeto. E a gente espera a contribuição de vocês como associadas e estamos à disposição para debater mais uma vez. Lembrando, em outubro nós vamos ter a nossa segunda jornada de Governança e Compliance, 9 de outubro. Certamente esse tema vai voltar a ser discutido lá na nossa segunda jornada. Obrigado a todos, boa tarde.